Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Essa é Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Juridiquês também, o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume aqui, estou muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Essa semana a jornada tripla, né? Porque tem o podcast, o escritório e agora a Renovation Week, que eu já comecei ontem. Vocês também vão essa semana, Estaremos né? lá. Então, vamos que vamos. Gente, tô bem, muito feliz de estar aqui. Tô com uma gripezinha que não me larga desde semana passada, mas infelizmente não estou... Infelizmente ou felizmente, né? Não tô conseguindo descansar, então ela tá arrastada. Hoje de manhã, fui pegar o carro pra gente chegar aqui no estúdio. 9 da manhã, falei, oi, senhor, tudo bem? Boa tarde pro motorista. Aí ele, senhora, são 9 da manhã. Eu falei, moço, mas é que eu já fiz tanta coisa que olha... Mas enfim, e dentre essas tantas coisas, eu também pretendo estar no Rio Innovation Week. Acho que vou tentar ajustar minha agenda para estar lá sexta-feira. Sei que vocês só vão ver essa notícia semana que vem. Mas se conseguir encontrar algum de vocês, já tô mandando um beijo antecipado. E aí lá no Renovation Week eu falo, mandei um beijo para você lá no programa. Sexta-feira eu também pretendo estar lá. Alguns dos nossos convidados estarão lá palestrando. E amigos. Convidados para amigos, enfim, o Henrique. O Henrique da Oscar vai estar falando lá também. Paulo Samico vai estar falando. Bruno Feigason vai estar falando. Então, tem muita gente aqui da nossa bolha virtuosa que estará lá presente. Então, é muito bom saber que o Manda Pro Jurídico está na vanguarda do que a gente conversa sobre os novos futuros do mercado. Certo, Nath? Certo, Pedro? Inclusive, nós conhecemos presencialmente o querido Paulo Samico, que hoje em dia é mais do que um amigo, um irmão, É verdade. no Rio Innovation Week. É verdade. De o quê? Uns 2 anos atrás? Ah, por aí? Deve ter sido 2 anos atrás. Eu apostaria nisso. Então, o Bruno ou do B seja... também vai palestrar. É verdade, eu vi também. O Bruno do B vai palestrar Mas na também. sexta-feira? Acho que é o último painel do Lotec. Ele vai falar sobre ESG. Ai, que legal. Eu vou dar uma olhada pra fazer uma Bem lembrado. curadoria pra ver quem que eu vou conseguir dar Deu um uma olhada abraço ontem lá. antes de dormir. Eu não me lembro o dia, mas eu sei que ele vai palestrar. Eu acho que é Termina sexta. que horas o Rio Innovation Week? À tarde, 7 horas da noite. Ah, tá, então, porque eu tenho essa reunião às 3 de 6 que eu tô tentando remanejar. Vamos ver. Vai E dar tudo depois tem, certo. inclusive, o Happy Hour, que tem uma galera lá que organiza Happy Hour do Renovation Week. Ó. Esse negócio... O carioca, ele não faz nada se não tiver um afterzinho. Sexta-feira, Entendeu? 7 da noite. Tá? Acho que o cara vai fazer gente. o quê? E eu só não digo que morre no Jobi, porque é muito longe. É verdade. Mas, gente, agora já entrando na pauta e falando em inovação, queria trazer aqui a inovação que a nossa patrocinadora proporciona aos seus clientes, aos seus parceiros, que é a JustCash. JustCash é a nossa patrocinadora, que é uma empresa de antecipação de honorários advocatícios. E ela, por tratar de honorários advocatícios, nos sugeriu uma pauta muito delicada para nós, que é do Ministério Público estar querendo discutir sobre o honorário advocatício em si. A OAB já fez uma manifestação acerca disso. E, enfim, o que vocês têm sobre análise sobre esse caso? Bom, eu acho que não faz sentido constitucional o Ministério Público querer ou tentar influenciar um acordo, um contrato de honorários entre as partes, ainda que o tema seja um tema previdenciário, que é um tema de competência principal do Ministério Público. Eu acho que uma coisa é o tema discutido ser de competência do Ministério Público, outra coisa é algum tipo de intervenção entre o contrato entre as partes, porque esse é um contrato livremente convencionado. Então, eu acho que esse tipo de posicionamento, entendo que o Ministério Público, nesse tipo de posicionamento, ele estaria, de alguma forma, ferindo princípios constitucionais, como, por exemplo, o da isonomia, o do devido processo legal, o da concorrência. Acho que até seria válido se alguém do Ministério Público que se posicione a favor desse tipo de posicionamento, vem aqui, faça uma réplica para a gente conseguir pensar, entender esse outro lado, mas realmente não vejo que há razão o Ministério Público nesse tipo de pleito. O honorário, ele é uma verba que deve ser alinhada entre o advogado e o seu cliente. E eu acho que a gente já tem algumas fixações, a gente já tem algumas decisões que limitam algumas questões em relação ao honorário. Eu não acho que caiba ao Ministério Público intervir, ainda que seja um contrato que diga respeito ao direito previdenciário. Não Te preocupa, vejo razão. Pedro? Não, o que acontece? Na verdade, isso é um plano de fundo, né, do que acontece entre discussões de MP e OAB. Porque o MP tenta conceder aos seus promotores e procuradores
o mesmo direito que a procuradoria, e aí não é promotor promovido, sim a procuradoria do estado e do município, tem de poder advogar. Então, toda vez que o MP, de alguma forma, tenta fazer com que seus membros possam também advogar e, consequentemente, oferir honorários advocatícios por estar na advocacia privada, surge alguma outra questão que o MP acaba interferindo para minar honorários advocatícios na OAB. Então, essa é uma discussão antiga entre se pode ou não pode o MP advogar. Inclusive, tem uma possibilidade que não é muito utilizada, meio que como um acordo de cavalheiros das pessoas, dos promotores e procuradores que ingressaram no MP antes da atual Constituição. Então, assim, isso é algo de plano de fundo que acontece já, essa, entre aspas, disputa entre MP e OAB, essa discussão que permite ou não, se vai permitir ou não, se vai abrir a possibilidade ou não de promotores e procuradores poderem advogar. E aí, quando você vê uma questão que o MP pode interferir, alegando que existe ali uma questão de tutela coletiva, porque está tratando de previdência e tudo mais, o MP vai intervir para fazer jogo de força política. Para, vamos dizer assim, entre aspas, encher o saco do OAB e começar a fazer essa pressão nesse jogo de tentativa de tentar invalidar a forma como a OAB, os advogados, mais especificamente, estão pactuando os honorários previdenciários. Que a verdade seja dita, os honorários previdenciários, eles, às vezes, não estou dizendo que é uma prática de todos os advogados previdenciaristas, mas, por muitas vezes, eles cobram honorários, sim, abusivos. Isso é conhecido no mercado. Então, o MP aproveitou esse gap diante dessa discussão de plano de fundo para poder, vamos dizer assim, botar uma gasolina nessa fogueira aí entre essa discussão de honorários advocatícios. Pois é, a OAB no seu recurso, né, perante o STJ, fala justamente isso, fala da violação ao princípio do artigo 133 da nossa Constituição, reconhecendo a advocacia como uma função essencial à justiça brasileira, e também fala do parágrafo 15 da Lei 14.365 de 22, se vocês quiserem pesquisar posteriormente, conferindo à OAB exclusiva fiscalização sobre o exercício da profissão e cobrança de honorários. Então, tem uma intervenção do MP nessa questão, sob a argumentação da OAB, parece algo temerário mesmo. E aí a pergunta que eu queria trazer para vocês entendem que essa estratégia do MP, nesse caso, pode ser considerada uma lawfare, justamente por esse debate antigo que o Pedro trouxe aqui como pano de fundo? Eu acho que, assim, esse pano de fundo que o Pedro trouxe é essa questão dos órgãos, de existir um certo olhar para a Procuradoria e entender que, como eles podem advogar e cobrar honorários em relação a isso, eles têm uma certa vantagem no exercício da função, e você ter esse posicionamento do Ministério Público. Eu acho que esse tema é muito mais complexo, ele envolve aspectos constitucionais, ele envolve leis infraconstitucionais, ele envolve uma regulação específica do órgão do Ministério Público, que é um órgão muito sério e muito estruturado, um dos órgãos mais sedimentados do judiciário brasileiro. Então, eu entendo que, se de fato, como o Pedro trouxe, o pano de fundo dessa discussão seja eu não vejo uma grande efetividade, porque é como se estivesse indo para uma via que não vai chegar nesse lugar. Nessa via, você só está discutindo, em algum nível, tentando interferir na competência da OAB em falar sobre honorários. Então, eu não vejo como isso poderia ser efetivo, até porque esse pleito não é um pleito que se faz... O pleito do Ministério Público não é um pleito que se faz com intervenção da OAB. É um pleito que ele tem que analisar entre os órgãos do Poder Judiciário, caso isso seja cabível na nossa estrutura. O que muitas pessoas entendem que não é. Não sou promotora, não é algo que não é um assunto que eu participe, né? Eu não sei exatamente os fundamentos ou por que esse eventual pleito constante ou essa estratégia. Mas não acho uma estratégia muito efetiva, de forma objetiva. Sob o ponto de vista da OAB, a OAB tem um compilado de leis, né? Estatuto, regimento, código de ética, que ela meio que dá umas diretrizes de como o que pode, o que não pode ser feito sob o ponto de vista de cobrança de honorários advocatícios. E aí sim, cabe a ela fiscalizar. Agora, se o MP entrou com essa discussão e essa discussão hoje está no STF, é porque ele viu algum gap que, de repente, a OAB não enxergou, ou comeu bola, ou enfim, vai ser discutido no STF, se cabe ou não essa forma com que a OAB está fazendo e se a OAB está fiscalizando como deveria fiscalizar.
Porque, no fundo, isso tudo vai ser analisado pelos ministros do STF quando eles forem julgar o caso concreto, porque vai ter efeito erga omnes essa operação, né? Sem contar também que eu tava falando, que eu levantei a bola aqui. Muitas vezes faz muito sentido, principalmente se a gente compreender o plano de fundo que você nos trouxe, de usar essa ferramenta de processual para conseguir um outro objetivo. Porque no fundo não é diretamente ligado, né? Não é Exato. assim, eu vou ganhar essa ação e, consequentemente, amanhã eu vou poder advogar. Obviamente que não é isso. Não, exato. Mas, assim, Pressiona. é óbvio que você usa estratégias jurídicas de você começar a incomodar Exato. em várias discussões para se chegar num consenso ou num acordo. E esse né? incômodo acaba gerando uma pressão ali entre as outras partes para poder, de repente, chegar no denominador comum do interesse do MP nesse caso. Assim, muito mal comparando, mas estratégias jurídicas sobre, é aquela caso do cara que comete, sei lá, uma injúria, uma difamação, alguma coisa nesse sentido, mas você quer, na verdade, a reparação civil sobre aquele dano que ele causou. Mas você vai lá na delegacia, Mas você vai lá no criminal só pra encher o saco do cara e faz um acordo na civil, sabendo que você vai perder até na criminal, mas você faz aquilo com o objetivo de aqui no civil conseguir um acordinho melhor pro cara que tem uma ação criminal lá no nome dele. Né? Exatamente. E essas discussões, assim, de honorários especificamente, obviamente, elas são muito caras pro advogado, porque eu não atuo no contencioso, mas eu sou sócio do escritório, então faço a gestão olhar macro. O honorário, ele é uma coisa muito cara. Ele, inclusive, para muitos advogados, ele é a fonte de renda do advogado. Sim. Então, existem vários debates acerca de honorários. Você tem uma questão de a precificação de honorários por equidade, que é algo que o STJ já falou que não é possível, mas que aí ficam criando, alguns juízes entendem que não, eles seguem estabelecendo honorários por equidade, que é quando o juiz arbitra os honorários. Então, acho que existe sempre uma discussão, vai e volta, a gente tem discussões em relação aos honorários de advocatícia, e eu acho que a origem disso, apesar da gente ter uma série de leis que tratam sobre honorários, que regulam isso, acho que vai e volta, acho que traz um pouco sempre da ideia da função do advogado e essa função que ainda se entende de alguma forma como uma função não mercantil. Então, pega os honorários, aí você quer fixar o honorário, restringir o honorário, dá o poder do juiz fixar o honorário, aí você cria reflete sobre várias estruturas ou estratégias jurídicas para isso. Mas é um assunto que vai e volta, o que de alguma forma eu acho uma pena, porque os honorários bem precificados e feitos de forma correta, eles são a subsistência do advogado que presta um serviço muito, muito bom para a sociedade. E pensando na importância dos honorários para função do advogado, para a rotina, para a vida do advogado, a nossa patrocinadora JustCash proporciona uma alternativa interessantíssima de antecipação de honorários advocatícios visando maior liquidez, maior saúde no fluxo de caixa, enfim, possibilidade de novos investimentos no escritório, na vida pessoal, como o advogado melhor que quiser gerir esse valor antecipado. Então, é sempre importante a gente ficar atento quanto a isso na relação do escritório e seus honorários. Por quê? Porque isso é o que alimenta e fomenta o desenvolvimento do escritório de advocacia. E pensando nisso, a JustCash, nossa parceira, está colocando aqui em algum lugar nessa tela um QR Code para você entrar e ser muito bem recebido por eles e ter um atendimento de primeira para entender o modelo de negócios dele, entender o seu caso. E eu tenho certeza que vai ser uma excelente alternativa para vocês e, no mínimo, um excelente atendimento também, né, não, Pedro? Com certeza. A antecipação de honorários é o que a gente vem falando aqui, possibilita a viabilidade, muitas vezes, de pagamento e o desafogamento do advogado no exercício da sua profissão do dia a dia. Então, a JustCash, entre nos perfis da JustCash, joga na internet JustCash, que você vai achar diversos perfis dele nas redes sociais, consulte, veja quais são os serviços que pode te atender, como é que pode ser feito, os consultores vão ter o maior prazer de te explicar como é que funciona o fluxo, prazo, valores, enfim, discutam, procurem, porque vale super a pena. Até porque, a partir de R$1.000, eles já começam a analisar a possibilidade do adiantamento, da antecipação dos valores, né, Nath? Com certeza absoluta. E além de você conseguir eventualmente, porque, enfim, como a gente está falando anteriormente, os honorários, eles são, em regra, a receita que entra para os advogados, principalmente quando eles tratam de contencioso, aquele advogado que está sempre atuando dentro do judiciário, no judiciário, ou seja, ele não recebe
do cliente dele num contrato específico, né? Ele recebe de uma verba que vai ser deferida no ambiente processual. Então, além dele depender dessa verba para conseguir custear os custos fixos dele, ele ia depender, se ele tivesse essa disponibilidade, ele também poderia fazer uma gestão melhor da receita dele, fazer algum tipo de investimento, seja um investimento de fato para rentabilizar, ou seja um investimento nele, um investimento em educação, um investimento em algum tipo de viagem, um investimento no estudo específico de uma língua, se você tiver alguns clientes que não são brasileiros. Então, acho, assim, muito interessante, porque quando você adota esse tipo de possibilidade dentro do mercado, você tem empresas que te oferecem isso de uma forma correta, justa e transparente, você pode pegar essa receita e aplicar para melhorar e conseguir gerar ainda mais receita dentro do seu escritório, ou você é advogado autônomo dentro do exercício da sua profissão. Exatamente. Então, link na descrição, tanto o Spotify quanto o YouTube, independente de onde você está nos ouvindo, e também QR Code em algum lugar desta tela aqui que o pessoal da edição vai colocar, né, não, Pedrão? É isso. Só fechando aquela questão que a gente estava discutindo antes, de honorários. Diga lá. Porque também tem uma questão que eu acho que a OAB também meio que relega em desfavor dos advogados, que são os honorários de sucumbência. Que a gente tem que dividir entre honorários contratuais, que é isso que a gente estava discutindo, entre o quanto você acorda com o seu cliente que ele vai te pagar por estar patrocinando o seu caso, né? Para estar advogando ali, te defendendo judicialmente ou processo administrativo que seja, o seu caso ali. E o honorário de sucumbência, que é quando o advogado tem êxito e aí ele recebe percentual, geralmente de 10% a 20%, que está previsto inclusive no CPC, sobre o valor da causa, sobre o valor daquela condenação. Então, eu vejo muito nos tribunais valores sendo pagos para os advogados irrisórios. Eu fiz a sustentação oral na semana passada, na última que eu fiz, porque eu fiz algumas, mas na última que eu fiz, um advogado de um processo de 2017, de um caso que discutia uma questão com uma concessionária pública de transporte, que era não era a Supervia, mas era a que opera enfim, a de ônibus. A do BRT lá, esqueci agora qual é o nome da empresa. O cara morreu porque sofreu uma parada cardíaca, não teve atendimento, e a discussão lá do caso era essa, né? Se tinha responsabilidade ou não da operadora. Que não prestou o serviço pro cara, deixou encaminhar e o cara infartou lá depois de tantas estações que ele passou. O que acontece? Esse cara, de 2017 até hoje, 2024, são 7 anos, né? Fazendo a conta rápida aqui. Cara, ele ganhou de honorário de sucumbência R$2.000. Surreal. Cara, isso porque foi majorado. Porque na primeira instância tinha ganhado 1.000. Aí o cara dobrou. Isso. R$2.000. 7 anos, R$2.000. Divide. 7 vezes 12. 84. 84 por 7. Por R$2.000. Irmão, o cara ganhou nada. Durante esses meses todos que ele trabalhou, ele ganhou merreca. E aí também me incomoda, por exemplo, quando abre concurso agora, que recentemente rolou até um burburinho. Abriu concurso para uma procuradoria do município, os caras estavam pagando para procurador do município dessa cidade R$1.500, cara. Vai ser procurador do município. Mas o município é pequeno. Cara, se tá abrindo vaga, tem demanda. Não dá pra pagar R$1.500, que se você entrar, sei lá, na tabela da OAB lá, do estado correspondente, nunca vai ser algo próximo ao salário mínimo, que é 1.412, eu acho, salário mínimo hoje. Então, assim, como é que um advogado que tem formação, uma capacitação, tá abrindo concurso pra procuradoria pra defender um município pagar R$1.500? Não é nem proporcional, com certeza, ao que um vereador dessa cidade ganha, ao que o prefeito ganha. Sim, porque eu acho que isso, a OAB... Não adianta a OAB ficar batendo boca com o MP nessa coisa. Também tem que fazer. Não tô falando que não tem que fazer, tem que fazer. Mas a OAB também tem que ver mais o dia a dia do advogado. Porque eu não vejo a OAB atuando, por exemplo, nessas práticas corriqueiras de condenar o honorário de sucumbência a R$1.000, R$2.000, cara. Tem que ser alguma coisa equitativa, proporcional. Tudo bem, na teoria é isso, mas tem que ser... O juiz, quando ele for fazer esse cálculo, já que tem que ser o juiz que faz esse cálculo, que é o que ele prevê, ele tem que falar, foram 6 meses trabalhados. O cara tem que ganhar um mínimo ali, cara. Senão não faz sentido isso. E isso eu acho que causa até um filtro pra judicialização. Porque quando você começar a condenar as pessoas que estão demandando judicialmente sem razão, porque elas perderam, tanto é que vão pagar honorário de sucumbência, a galera vai começar a repensar, será que eu vou ficar demandando aqui a torta e a direito, judicializando todos os casos, sendo que lá na frente eu posso receber uma condenação de honorário de sucumbência minimamente, fora o que ela vai ter que pagar de tanto? O cara vai pensar. Eu acho que assim, se a gente fala tanto em judicialização,
Esse é um filtro que é positivo pra sociedade e pro advogado, que você valoriza a classe. Não dá pro cara trabalhar 7 anos e ganhar R$2.000, gente. Isso assim, é inviável. Então, acho que são 2 partes do honorário contratual e advocativo, sucumbenciais que a OAB também tinha que observar no dia a dia. Eu não vejo a OAB trabalhando no daily basis desses honorários sucumbenciais que estão todos os dias milhares sendo condenados aí no tribunal. Exatamente. Eu acho que o debate da administração da justiça, né? Quando a gente fala de judicialização ou não de processos, é um tema que é pouco privilegiado, assim, nas nossas rodas de conversa. A gente fala muito mais do nosso dia a dia, do caso concreto, o que tem que ser dito, porque faz parte do tema, do que a gente vê. Mas esses debates macro acabam influenciando totalmente a nossa rotina e, no final das contas, o advogado, a advogada acaba sendo prejudicado por uma falta de... Falta não, acho que é omissão da OAB nesse tipo de representação do advogado, né, Nath? Um ponto só que eu queria destacar que o Pedro falou ali, quando ele falou de procuradoria do município e esses salários irrisórios que são ofertados quando tem concurso público, isso é muito comum. Se você pode dar uma olhada, em vários municípios os valores são baixíssimos. Mas eu acho que nesse recorte especificamente, a gente tem outras questões que estão somadas isso. Primeiro, a gente tem 5.500 municípios. Segundo, a receita dos municípios é completamente deficitária. Então, quando abrem um concurso e oferecem esse tipo de salário que dá pra gente chamar de pífio em relação à prestação do serviço, né, que aquele profissional vai fazer, é muito ruim, mas esse é um problema estrutural. E aí, como sempre, quem me escuta Manda pro Júri já deve ter me ouvido falar muitas vezes sobre isso. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil de forma estrutural, e dado que a gente passou o assunto para uma análise macro, tanto um posicionamento macro da OAB, quanto um posicionamento macro dos municípios em relação à remuneração dos procuradores do município, o fato da gente ter 5.500 municípios é extremamente prejudicial na nossa forma de repartição de receita, que influencia diretamente na forma como ele vai remunerar um servidor público que faz um trabalho tão essencial. Mas sobre honorário, eu acho que um dia a gente pode, inclusive, fazer um episódio... Tô mal mesmo, gente. Um episódio só sobre honorário, porque eu tenho muita coisa pra falar de honorário. Coisa pra bater. Inclusive o honorário da Procuradoria, que também foi discutido recentemente. Não recentemente, uns 2 anos atrás, assim, mais ou menos. Se podia, por exemplo, na hora de sucumbência para procuradores, né? Exatamente. Então, também é uma discussão. É um debate bem bacana. E esse ponto da Nath é super verdade mesmo, assim. São muitos municípios, mas aí você parte daquela questão que é superada, né? Eles existem. Exatamente. Então, a partir do momento que eles existem, se eles são deficitários ou não, isso não é problema mais do advogado, coitado, que é procurador, que vai ganhar 1.500 prata ali, né, fazer coitado? o trabalho dele. Não, claro, é só que a gente passou o assunto para uma forma macro. Eu acho que o papel do Manda pro Jurídico também é fazer a gente... Óbvio, a gente tem que suscitar questões pontuais e locais, mas o nosso exercício também é refletir de forma ampla, né? Sobre tudo que a gente faz, inclusive quando a gente debate reforma, com certeza, honorários, né? Mas, enfim... Mudando um pouco de assunto, deixando um clima um pouco mais leve, visto que honorários é um ponto sensível para todos os advogados. Vamos falar um pouquinho sobre o evento que rolou, do Manda pro Jurídico, Manda Summit, aconteceu na quinta-feira passada, dia 8 de agosto. E dia 8/8, um dia, inclusive, para os místicos, um dia muito importante, onde é que se abre um portal. Ou seja, Manda pro Jurídico não faz nada à toa, muito menos escolhe datas. Mas essa data aí foi porque era a primeira quinta-feira de agosto mesmo, que a gente tava nessa ideia. Com todo não respeito. foi, não. Tava escrito nas estrelas. Não foi, não, Rodrigo. Tava completamente por fora. Não foi, não. Não foi, não? Não, chamamos eu e Pedro falando. Então que a gente falou? Não participei dessa reunião, vou explicar pra vocês. O Rodrigo tá completamente enganado. Vou explicar pra vocês como é que foi. A gente pensou... Qual é um mês que não tem muito evento jurídico? Porque, para quem acompanha o calendário jurídico, tem muitos eventos jurídicos em vários meses. Um mês que tem pouco evento jurídico é agosto. Então, a primeira coisa que a gente pensou, mês de agosto. Beleza, tem que ser agosto. Segundo ponto que a gente pensou, vamos fazer numa quinta-feira, porque um dos objetivos sempre foi ter um happy hour, um bate-papo muito profundo entre os participantes. Para isso, a gente precisava de tempo. E para esse tempo, naturalmente, segunda-feira não é o dia ideal, quarta-feira não é o dia ideal, mas quinta-feira é um dia que as pessoas estão dispostas a ficar um pouco mais de tempo na rua. Então, segundo detalhe. Primeiro detalhe era agosto, segundo detalhe uma quinta-feira. E aí, quando a gente pensou na primeira quinta-feira do mês, que já era 8/8, e a gente conseguiu alinhar com a Banqueiro One, a gente falou 8/8, dia cabalístico, inclusive Pedro usou exatamente esse termo, 8/8, dia cabalístico, tinha horário na Banqueiro One, era quinta-feira, agosto. Sim, foi tudo completamente articulado. E também era a véspera do dia do advogado. Eu acho que foi, eu não participei dessa reunião, não, hein? Você não pegou a Você não estava conectado com os números. Você não estava conectado, a numerologia Rodrigo. não é minha não. A minha é mais... como que é? Número infinito, 8.
Não, isso eu sei. É número do chinês sempre fala também. Também, é o número da riqueza. E a véspera também do dia do advogado, que foi dia 11. Foi Dia que caiu no 11, fim de é. semana. Que Ainda caiu tinha domingo, também. né? Então era feito. Exatamente. Inclusive, estamos gravando gravando. a primeira gravação pós-dia do advogado. Parabéns para todos nós, Parabéns pra advogados gente. e advogadas, que, como pudemos ver na última notícia, estamos sempre na linha de frente das batalhas aí em prol da justiça. A advocacia é essencial para a administração da justiça e para o funcionamento do nosso sistema judiciário. Então, uma salva de palmas para todos nós. A gente não vai bater palma aqui porque não vai fazer barulho, mas sintam-se aplaudidos. Eu gosto, assim, aquela foto clássica da OAB, você segurando a carteirinha e aquele, pelo menos na OAB Rio, acho que ainda tem, eu não sei se ainda tinha, tipo, Tem. o advogado é parte essencial, como é que é? O advogado é uma função... Ser advogado na justiça. Ser advogado na justiça, mas acho que tem uma também, assim, o advogado é parte essencial na função da tem justiça. coisa de essencial Inclusive... Sabe o que eu pensei aqui concordo agora? plenamente. A gente podia começar a pensar em inserir determinados sons, sonoplastia aqui. Então, palmas pra advocacia. Eu não tenho maturidade pra Alô, isso. Alô, Beca. Palmas pra advocacia. Então, aqui, nesse momento, primeira vez, palmas Igual pra você advocacia. falou, pô, o evento foi sucesso. Você podia botar aquela voz daquele cara. Sucesso! Eu não tenho... Ó, eu tô avisando. Se essa ideia acontecer, eu não tenho maturidade pra isso. Mas, enfim, só queria agradecer a todo mundo que esteve lá presente, os palestrantes também. Todos eles foram brilhantes nas falas e muito gentis em disponibilizar seu tempo, seu investimento do seu intelecto nas nossas conversas. E tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos Manda Summits. E, se Deus quiser, cada vez crescendo um pouquinho, subindo um degrauzinho no nosso projeto aqui da nossa bolha virtuosa. Gente, todo mundo viu, assim, eu fiz o pequeno discurso de abertura do primeiro Manda Summit e depois algumas pessoas me falaram, ai, você ficou emocionada, né, Natália? Gente, para quem não sabe, a minha lua é em câncer e eu gosto de astrologia. Então, sim, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Então, quando eu cheguei naquela sala e vi muitas pessoas que são Queridas. colegas profissionais, que se tornaram amigos, pessoas que estão muito dispostas e interessadas, de fato, às vezes sem nenhum tipo de contraprestação financeira, em conseguir melhorar o ambiente jurídico, seja ele em que ponto for, dentro de um escritório, dentro de um ambiente corporativo, dentro do judiciário, dentro do poder público. Aquilo, de fato, me deixou emocionada, assim. Então, o evento foi lindo. Eu queria que todo mundo aqui pudesse ter tido mais acesso e mais informações para vocês verem como foi incrível, como todo mundo saiu de lá muito realizado, assim. Eu fiz trocas muito, muito legais, assim, que eu achei que eu não esperava, sabe? Quando você traz uma pessoa, tinha a Karina, incrível, do Grupo Soma, que fala de diversidade e inclusão, a Thaís, que é uma grande amiga minha, sócia do Matos Filho. Aí a Thaís já falou, cara, vamos aqui, vamos conversar sobre isso, de repente fala um pouco lá sobre isso no Matos Filho, olha que coisa legal. Tinha o time da Solar Coca-Cola lá, a Solar Coca-Cola ela é resultado de uma fusão. A Thaís do Matos Filho fez parte dessa fusão da Solar Coca-Cola. Eram pessoas que não se conheciam. O elo unicamente ali era o Manda pro Jurídico. Exato. E todo mundo conseguiu conversar sobre isso. Eu acho que isso é uma coisa que, de fato, às vezes as pessoas acham que parece franciscana, mas não é. É porque esse tipo de coisa não tem preço. Não existe nada financeiro que consiga cobrir esse tipo de emoção que você sente quando você consegue perceber que um programa que começou como um podcast, mas eu já tô falando a torta e a direito por aí, que eu quero que isso seja muito maior que um podcast, então não tem mais problema de falar. Ontem falei isso numa reunião, tô falando isso pra você que eu tô falando isso tá filmado, tá? Quero que seja muito maior que um podcast, assim, me emocionou profundamente. Fiquei muito feliz, assim, sem palavras pra minha felicidade. Obrigada, Banqueiro One, obrigada, João. E pra você que ficou curioso, porque eu sei que você ficou, né? Você ficou com vontade de participar desse projeto, né? Então acompanha a gente aí que você vai saber que vai ter muito mais e o próximo com certeza você vai participar também. Com certeza. E, bom, novidades virão, reuniões já estão marcadas. Sim. Então a gente vai crescer. Vai botar mais tijolinho em cima desse muro aí, que vai ficar bem bacana. E agora, voltando à nossa pauta, eu acho que tem uma pessoa aqui que é especialista nisso. Graças a Deus a gente tem esse especialista nesse tema, que é o Pedro. Ih, lá vem. Lá vem. E aí eu tenho uma pergunta muito polêmica pra você, Pedro. A paçoca, tô zoando. Eu queria saber desse julgado do STJ que aconteceu agora, da partilha de bens adquiridos antes da união estável exigindo prova de esforço comum. Foi uma decisão vinda da nossa ministra, que eu acho sensacional, a Nancy Andrighi, e pode trazer efeitos muito relevantes na nossa concepção de união estável aqui no Brasil, né, cara? Todo mundo quer mordiscar alguma coisinha, né? Sim. Mas no plano de fundo é basicamente
a questão de você ter contribuído ou não para ter aquele patrimônio, né? Isso. Então, era um casal que tinha união estável, eles firmaram a união estável em 2012, se eu não me Isso aí. engano, né? 2012. E ele tinha bens ali que foram adquiridos exclusivamente pelo cônjuge varão, né? O homem da relação, anteriores a tudo isso. 85 e 86. E aí a discussão era se caberia, diante da união estável, a divisão desses bens com a cônjuge mulher aí, Varoa? varoa. A cônjuge mulher dessa relação. E aí a discussão chegou no STJ, só que aí tem a súmula 308 ou 380? Se eu não me engano, 308, cara. Do STF. 380. 380 do Perfeito, eu errei STF, também. que prevê expressamente essa questão. Amigo, se foi adquirido de esforço comum, e esse foi o cerne da questão, o esse aí esforço é é o ponto. comum ou não é? Esforço comum, partilha, não tem discussão. Só que nesse caso não tinha esforço comum, porque outra vez foram bens produzidos e adquiridos anteriores a esta relação. Então, por não haver este esforço comum, entendeu-se pela súmula 380 do STF que não haveria partilha neste caso especificamente. Exato. Aliás, a gente já teve até uma vez aqui uma discussão quando a gente falou essa questão, acho que foi de separação total de bens numa escritura de união estável. Que a gente falou isso aqui num episódio. Uhum. E aí foi muito curioso. Porque eu não costumo... Eu não leio comentário... Já fica aqui a dica. Eu não leio comentário do que vocês fazem nas nossas redes sociais. Eu fico sabendo pelo grupo. Mas nesse dia, especificamente, eu tava no almoço e começou a pipocar muita mensagem no grupo. Falei, cara, vou ver o que tá acontecendo. E era uma pessoa que tinha um seguidor da gente, falando que era um absurdo que a gente tinha falado, que não podia ter cláusula de separação total de bens numa escritura de união estável. E aí não só eu expliquei pra ele tecnicamente como artigo, como eu tirei uma foto de uma escritura que eu tinha feito curiosamente naquela semana, com a cláusula, obviamente não tinha o nome das pessoas que participavam, mas era só da cláusula, prevendo uma escritura pública que existia, sim, a possibilidade de fazer a separação absoluta, total de bens dentro de uma escritura de união estável. Porque o que as pessoas às vezes confundem é que a união estável, ela não é um estado civil que você adquire, não é um regime de casamento. Então, você tem lá os casamentos que você vai, consequentemente, adquirir um estado civil de casado, de viúvo, divorciado, que seja, mas não união estável. A partir do momento que você constitui ela, você continua como solteiro. Solteiro com união estável, solteiro sem união estável. E quando você dissolve uma escritura de união estável, dissolução da escritura de união estável, você continua com o seu estado solteiro, só que ao invés de ser com união estável, você passa a voltar a ser sem união estável. Então, por conta disso e por conta das mudanças legislativas que tiveram desde a Constituição da União Estável no sistema brasileiro jurídico, é que você pode prever como vai se dar a sua união estável. Meio que você pode contratualizar e especificar cláusulas de como vai ser tratada aquela questão. Assim como, mais recentemente, o contrato de namoro, que você também pode prever ali dispositivos legais de como é que vai ser tratada aquela sua relação. Exatamente. E aí, só para contextualizar o ponto de vista fático, eles estavam juntos desde 78. Então, e esses imóveis que, como eu falei, estavam na propriedade do cônjuge varão desde 85 e 86. Entretanto, não houve clara prova de esforço comum. Sendo assim, ficou se tornando inviável, né, o deferimento da querela da nossa cônjuge varão, adorei essa expressão. E, bom, assim... A gente fala muito sobre essa questão de união estável e relacionamentos sob o ponto de vista jurídico, porque é algo que sempre acaba tendo um apelo muito grande das pessoas, porque se acabam se entendendo nessa dinâmica e podendo ver em que caso concreto pode estar inserido. Mas é importante frisar que essas coisas estão muito bem constituídas, consolidadas na nossa jurisprudência e na nossa legislação, né, Nath? Não, e ainda bem que estão, assim. Eu Exato. acho que... sempre que a gente trata aqui de direito de família, e o Pedro atua um pouco mais com isso, a gente sempre gera muito interesse, seja do advogado ou do não advogado. Por quê? Todo mundo tem relações familiares, e relações familiares elas se derivam em relações jurídicas / patrimoniais, né? O fundo da discussão familiar, ela sempre deságua, sempre ou quase sempre, em relações patrimoniais e financeiras. Nesse caso aqui, tem um termo leigo que eu gosto muito, mas eu acho que ele define muito bem a estrutura jurídica em vários aspectos. Combinado não sai caro nem dá confusão. Eu acho que toda vez que, muitas vezes, por
inércia ou por falta de conhecimento, quando as pessoas entram em algum tipo de relacionamento ou um casamento que é uma sociedade, elas não alinham previamente o que vai ser feito com o que se deriva dessa relação. E aí você começa a discutir e você coloca na mão de um terceiro. Então, qual é a questão? Quando uma ministra se vale de uma súmula muito bem fundamentada, inclusive eu concordei com a decisão da ministra, de dizer que você tem que fazer uma comprovação, né, do esforço fático, da contribuição objetiva para a construção daquele patrimônio, para a compra daqueles imóveis, eu acho que é correto, porque como é que você, como juiz, vai determinar se a outra parte deveria ou não gozar de metade daquele patrimônio, uma vez que o que foi determinado juridicamente é que você tem uma data de corte, a partir daquela data de corte, sim, você eventualmente vai respeitar um regime que o optado ali foi o regime de separação comum, né? Então, assim, 50-50. Eu acho que é uma coisa que os particulares poderiam ter tentado transicionar antes, que é, por exemplo, vamos colocar um imóvel no meu nome, o outro imóvel fica no seu nome, dado que esses imóveis aqui, num caso de eventual separação, divórcio, não vão entrar, não vão se comunicar com a nossa estrutura de união estável. Então, assim, às vezes parece que o advogado ele é frio quando ele olha as situações. Eu muito pelo contrário, eu encaro como frieza, eu encaro como racionalidade de estratégia, porque tudo pode acontecer, inclusive nada, inclusive um casal permanecer casado e etc, etc. Mas, enfim, se você não reflete sobre isso, você deixa na mão de um terceiro, que é o judiciário, e ele vai decidir, muitas vezes, muito bem decidido, com base em decisões anteriores ou em súmulas, ou em tantas decisões repetidas que se tornaram súmulas, e aí alguém vai sair desfavorecido. É 100% correto? Aí tira o jaleco de Natália advogada e coloca o jaleco de Natália mulher. Talvez no contexto prático da época não seja, porque talvez ela não tenha tido um esforço objetivo financeiro para conseguir acumular aquele patrimônio, mas muito possivelmente ela teve um esforço unindo a família, eventualmente um esforço que ela fez dentro de casa, um esforço até da convivência com o marido, né, como o Pedro falou, com o varão, para poder chegar à construção daquele patrimônio. Acontece que o judiciário, ele eventualmente, ele tem que ser objetivo na tomada de decisão dele. Então, naquele momento, ele desconsidera isso, porque você não regulou aquilo. Então, embora em algum nível alguém vai olhar, parece um ato de injustiça, e num recorte da Natália, tirando o jaleco de advogada, eu poderia até concordar, porque a Natália é mulher, não advogada, mas, no entanto, é uma questão que você deixa na mão de um terceiro, o terceiro é esse judiciário, ele tem que julgar com base em diretrizes objetivas, nesse caso, com uma súmula bem fundamentada, E é assim que é, direito de família. Contratem um bom advogado familiarista, vai ser bom para você. Não esquecendo também que essa legislação específica de direito de família, união estável e partilha de bens é de 96. O relacionamento começou em 78. Era anterior. Então tem outra camada ali que tem que ser observada para saber se retroagiria os efeitos ou não. E aí a justificativa é justamente essa prova de esforço comum que não foi apresentada de forma suficiente para a satisfação do direito. E, bom... Não, o ponto que eu trouxe com a mulher, só para deixar claro, não sei se o Rodrigo entendeu, então não, eu entendi, eu tô só trazendo... Não é o ponto objetivo da contribuição financeira que a pessoa fez, é o ponto subjetivo da contribuição que você faz quando você vive um relacionamento. Só que isso não foi quantificado pelo judiciário, por uma série de fatores, enfim, e não vai ser. E aí acho que a decisão tá correta nesse sentido. Não vai ser, não. Isso é considerado, porque provavelmente ela não apresentou as provas sobre isso. Porque se a mulher contribui com esforço, ainda que seja na casa, cuidando da casa, isso é validado no judiciário. Eu acho que a análise... Só que eu não sei se ela conseguiu comprovar isso nesse caso. Isso é porque aí eu trago a questão fática. Imagina como é difícil você provar isso. Pô, nem é muito... Isso é relativamente simples até. Você consegue provar com provas que, por exemplo, você deixou de trabalhar para ficar cuidando da casa, que você cuida do seu filho, que você geria a casa. Isso, na verdade, você consegue. Só que eu não sei se no caso dela, não li os autos, eu não sei se no caso dela ela conseguiu comprovar. Porque o que diz ali no roteiro... Um nível de subjetividade muito grande. Sim, mas esse de subjetividade eles conseguem comprovar. Tanto é que é muito comum a pessoa ter repartido e não ter contribuído com porra nenhuma financeira. Isso é muito comum no judiciário. Não, sim, ainda então, bem que faz parte. Mas aí, no caso dela, como tem outras camadas... Eu acho que assim, não sei se ela conseguiu demonstrar isso, que pelo que parece também, pelo roteiro, ela não conseguiu demonstrar. Ela poderia até ter, mas aí também tem uma questão que a gente não sabe, até porque o processo está em segredo de justiça. Sim. A gente não sabe o nível de minúcia que o advogado apresentou essas provas. Não, e assim, vamos tem combinar. Essa questão também. Vamos combinar? Hoje em dia, a maioria das pessoas convive em união estável, né? Que tem algum tipo de relacionamento. Sim.
grande parte delas, aí eu não sei se a maioria não tem uma escritura de união estável. Não tem. Ah, Agora, com certeza, a maioria de que faz união estável não faz união estável com advogado. Isso aí eu posso garantir. Vai no cartório, O cara vai no né? cartório, O cara porque já vai no tem a minuta cartório, pronta, exato. ele senta ali, Regime assina legal e tá e ótimo, fé. e comemora lá, tira uma fotinho pra botar no Instagram. Aí, quando dá esses problemas, aí o cara chora, né? Porque aí ele fala, puta, se eu tivesse botado uma cláusula que esse bem ficaria pra fulano e esse bem ficaria pra Beltrano, você não teria esse problema. Ou se ele tivesse botado, esses bens não vão entrar no pagode porque eu comprei isso aqui antes da gente se conhecer, que seja, ou durante, mas você não contribuiu em nada, você tinha lá, sei lá, outro relacionamento, tava parado, tava com seus corres lá. Então, assim, justamente por não ter contratado o advogado, com certeza esse casal não contratou pelo roteiro aí que foi apresentado, é que quando chega na hora da discussão, você tem que ter todo esse imbróglio, porque se você tivesse dirimido essas questões lá com cláusulas bem redigidas e feitas por advogado, que você não vai contar no cartório, porque o cartório é minuta padrão, aceita ou não aceita, assina ou não assina. É isso. Você vai acabar... você poderia ter evitado todo esse problema. Agora, é a velha retórica do brasileiro que a gente cansa de bater aqui, né? O cara quer economizar no advogado, não precisa, o cartório já faz lá. Aí toma ali. Agora pagou 3 vezes mais pra poder defender o caso aí, chegou na STJ. O que pagou de custo essa mulher aí pra chegar na STJ não tá escrito. Hoje em dia, então, é uma baba as custas, o preparo pra chegar nesse resp aí. Exatamente, até porque o acesso à justiça, ele é caro. Principalmente vale a muito STJ a e pena. STF. aumentando o Não, preço. a Vale STJ muito e a STF pena tá falar- absurdo. vale muito a pena falar isso. O acesso à Aliás, justiça, ele isso é uma pauta que a gente podia trazer, porque, por exemplo, a TJ do Rio, a Corregedoria, que é o que estabelece, né, Sim. as custas, tá com um dos honorários mais caros da federação inteira, de todos os estados. E a OAB tá tentando fazer essa redução aí, porque causas absurdas. Por exemplo, a gente tem um inventário lá no escritório que o que vai ter de custas representa 10% do patrimônio. Caramba. Olha só, o imposto ITCMD, que é um imposto cobrado pelo Estado do Rio de Janeiro, é de 8% sobre esse patrimônio. O Tribunal de Justiça tá cobrando 10%. É. Surreal, de fato. E isso é outra coisa que a OAB tem que ali bater. Aí, OAB, já estamos dando outras dicas pra vocês aí também, então fica atento ao que está sendo falado aqui no Manda Pro Jurídico, que a gente acaba sendo voz de muita gente que reclama, que tem reclamações perante o exercício, a rotina da advocacia hoje em dia, né, Nath? Agora, eu vou trazer o outro caso que também está relacionado a direito de família, especificamente dentro do STJ, que a decisão do STJ e da Corte foi que o pai pode ajuizar a ação de produção antecipada de prova para justificar a eventual exclusão do filho na sucessão. Meu Deus, o que esse filho fez, né? Pedrão. Cara, então, a gente fala ação antecipação de provas, obviamente é uma questão mais para endereçar, mas na verdade não é uma ação propriamente dita, né? Ela é uma cautelar antecipatória. Perfeito. Cara, qual que é a discussão nisso? Quando você faz uma antecipação de provas, você está querendo discutir sobre aquela prova especificamente. No caso é que o filho tinha acusado ele de ter matado a ex-esposa, alguma coisa nesse sentido aí foi que injúria. eu vi. Injúria, sei lá. Beleza. Então ele queria deixar isso provado pra quê? Porque quando esse cara morresse, esse pai morresse, ele não quer deixar o patrimônio pro filho. E por que ele fez essa antecipação de provas? Porque pra você tirar um herdeiro legítimo de herdar aquele seu patrimônio, você precisa entrar com uma ação de ingratidão, né? E aí tem requisitos legais para isso e que provavelmente nessa antecipação de provas ele está tentando usar isso como, outra vez, provas antecipadas para poder utilizar depois na instrução de uma ação judicial, onde vai ser discutido o processo de conhecimento, onde você vai ter a produção de provas até chegar na conclusão se pode ser decretado como ingrato ou não esse filho diante do que o pai está vivenciando. Só que o que eu vejo muito? A gente tem até algumas antecipações de prova lá no escritório. A antecipação de provas, ela não comporta recurso, exceto quando você tem totalmente negado o seu pedido de antecipação de provas ou se a valoração, se vai ter alguma valoração. Por quê? Porque a antecipação de provas, o juiz não está ali para valorar aquela prova. Ele não vai proferir uma sentença, vamos dizer assim, propriamente dita como no processo de conhecimento, que é toda a instrução probatória, tudo o que acontece, para dizer se aquilo é certo ou errado. Ele simplesmente homologa aquelas provas. Então, por exemplo, se tem um laudo pericial, o que o laudo pericial determinar ali, se não tiver, obviamente, nenhum erro técnico, nenhuma fraude, nada nesse tipo, foi um laudo técnico fundamentado, o juiz homologa aquele laudo. Então, não cabe recurso.
O artigo 382, parágrafo 2º do CPC, ele prevê expressamente que não há essa valoração e não cabe recurso desde que, outra vez, não houver a negativa total, e ainda é total, não pode ser nem parcial, é total desse pedido de antecipação de provas. Nesse caso, houve. O Tribunal de Justiça do São Paulo, que foi confirmado em segunda instância, entrou nessa questão e por isso conseguiu, inclusive, chegar no STJ. Está no STJ. Isso. Está no STJ. Então, por esta questão, vamos dizer assim, esta não observância técnica do 382, parágrafo 2º do CPC, é que se chegou ao STJ para poder falar. Porque, outra vez, a sentença numa antecipação de provas, ela é homologatória. Ela homologa as provas que foram antecipadas. Agora, a produção tem que existir. E tem que existir nesses requisitos que eu acabei de falar no 382, parágrafo 2º do CPC. E no Código Civil está no 1814, a questão da exclusão de sucessão. Então, parece que estamos caminhando no sentido... que foi, Pedro? Caraca, vou botar aqui, pegou um negócio do óculos aqui. Isso, e também é só para afirmar que isso está no STJ, não vai ser alguma coisa que se torne regra, mas, por caso concreto, funcionou, então é algo que tem que começar a ser analisado, porque não me surpreenderia se isso começasse a ter mais recorrências nos nossos tribunais, né, Nath? Não, com certeza. Eu acho que o Pedro já falou super bem, né? O Pedro pegou não especificamente o caso concreto, né? Mas a questão da produção antecipada de provas, achei super válido. Ele não tinha nenhum litígio correlato, né? Não estava produzindo provas para um litígio que viria, né? Ele só queria fazer a produção antecipada de provas após o falecimento dele. Então, enfim, eu acho que ele ainda cria outras entraves ali, requisitos jurídicos. Então, a gente está vendo aqui que na verdade, é uma estratégia combinada do 382, que você falou do parágrafo 2º. Parágrafo 2º do CPC, Sim. combinado com o Código Civil eu agora estou com essa mania de falar quando tem 4 dígitos o número, eu falo 1814. Ao invés de falar 1814, estou nessa mania Tá agora. estudando muito inglês. Pode ser. Alô, curso de inglês, patrocina aqui a gente. Vamos começar a procurar, então. Inglês jurídico, jurídico. Vamos fazer uma prospecção outbound aqui para procurar. E então, nessa combinação, chegou-se a essa estratégia e me faz parecer sentido, visto que já há uma iminência. A estratégia não foi ruim, não. Não foi achei ótima. A estratégia ruim, não. Ele, com certeza, ele refletiu. Começou com um advogado não foi uma estratégia ruim, não. Só ele inovou. E a antecipação de provas, ela tem muito esse caráter de você sentir como é que vai ser julgado, né? Então, tipo assim, o cara É um bom termômetro, né? É um bom termômetro. Pro advogado ali que vai ser Principalmente quando você não tem certeza como é que aquilo vai ser entendido, entendeu? A partir do momento que chega, ainda mais se ele conseguir levar no STJ, ele já tem um endereçamento bem interessante ali pra ele instruir efetivamente uma ação judicial, né? Exatamente. E num cenário em que o cara não fizesse uma antecipação, Pedro, uma antecipação de prova, fizesse esse pedido de antecipação de prova, qual seria o procedimento, digamos, comum para uma exclusão de herdeiro da sucessão? Então, é processo ordinário, né? Aí ele vai ter que apresentar as provas lá dele, comprovar essa injúria aí, foi injúria, né, que você falou, né? Foi injúria. A injúria que aconteceu, documentar, e vai ter toda a discussão de uma ação ordinária normal. Processo de conhecimento, instrução probatória, discussão, até chegar eventualmente na condenação lá, né? Perfeito. Não deixa claro, pelo menos na pauta que o Rodrigo colocou aí, quando eu vi o processo, não deixa claro se a ex-esposa que ele acusa de ele ter relação com a morte, se é a mãe do cara. Também... Não deixa claro isso. Ou se dá a entender que sim, mas não é conclusivo. Não deixa claro. Exatamente. Só para concluir, essa fonte que a gente trouxe na pauta é o IBDFAM, que é um Instituto Brasileiro de Direito de Família, que é super referência do ponto de vista de informação. E a anterior, que a gente falou agora há pouco, foi do Migalhas e do site do STJ. Então, as fontes estão muito bem... são muito bem amparados pelas fontes de informação. É importante frisar que a gente não tira essas notícias da inteligência artificial nem do chat GPT. Com certeza. E apesar do Rodrigo não ser um advogado de família, nitidamente ele gosta do direito de família. Gosto ele sempre do tema. traz Ele gosta do burburinho. Ele gosta. E até porque ele tem família, né? Família sempre tem família. Tá não, aí, mas... morando junto. A União Estava fez registro? A União Estava aí? Não, ainda não. Então, tá vendo? Olha lá, já tá querendo umas informações Casa aqui. de ferreiro, espeto de pau. É a famosa frase. Isso. Em vários aspectos, isso aí a gente pode mencionar na vida de muita gente. Mas, agora, de forma conclusiva ao nosso episódio, vocês têm mais algo a acrescentar? Acho que tá bem entregue. Não, acho que tá ótimo.
ótimo. Eu tenho algo a acrescentar. Eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. Curta, comenta, compartilhe, porque só assim a gente vai crescer a nossa bolha virtuosa de juristas que insistem em desenvolver o mercado, o nosso mercado da advocacia. E também você que está nos ouvindo no Spotify, agora o papo é reto com você, tá? Eu vou pedir para vocês nos seguirem, eu imagino que já nos sigam, mas vou pedir para vocês nos classificarem com 5 estrelinhas, porque isso é muito importante para o nosso alcance ficar cada vez maior e encontrar pessoas potencialmente interessadas a partir do algoritmo do próprio Spotify. Então, vamos dar essa moral aí para a gente ganhar um upgrade lá com os suecos para nos ajudarem. E você que tá ouvindo isso, assim, eu como ouvinte acho esse pitch chato pra caramba, e ele é chato pra caramba mesmo, mas outro dia eu tava vendo a Olimpíada e eu vi o Cazé fazendo esse pitch, ó, curte o nosso canal, avalia. Eu falei, pô, cara, se o Cazé, que pra mim atualmente é o maior case do Brasil, tá fazendo, eu falei, tá liberado a gente fazer também, então vamos embora fazer pitch de curte, comenta, compartilha, avalia, porque é isso que mantém a gente aqui. Tá liberadíssimo. E mesmo que não tivesse liberado, ia ser liberado. A gente corre atrás do nosso. A gente legisla. Cada Se não um tá no teu liberado, corre, a gente meu irmão. libera. A gente libera. Cada um no teu corre, não tem essa não. Mas brincadeiras à parte, mais um episódio de entrega aqui do Manda Pro Jurídico, se eu não me engano é o 113. E, bom, vocês já sabem, né? Pra qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico. Valeu, um grande abraço e até semana que vem.